Como que é ser professor no Brasil? Quais são os pontos negativos? E assim, eu confesso que isso pra mim foi um choque mais, porque quando eu era aluno, eu não passava por isso. Eu, como professor, já tive alguns embates com os alunos ou momentos de crise em que eu parava e pensava o que fazer. Como que a gente se coloca, então, no espaço da sala de aula e torna minimamente atraente, né, para que os alunos queiram te ouvir. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Inclusive, esse é o primeiro vídeo de 2024. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está chegando aqui me conhecendo por esse vídeo. E seguiremos juntos e juntas, você que já me acompanha aqui no canal há um certo tempo. Eu tô de férias, dei uma mudada, como vocês podem ver, coloquei um cabelo diferente, um negócio, estou amando, inclusive toda hora aqui, ó, com a mãozinha aqui no cabelo, eu não sei lidar, gente, não sei lidar. Mas tem sido muito legal experimentar novas versões de Robert Marley. Estou amando e queria muito gravar um vídeo com esse cabelo ainda, que daqui a pouco eu vou tirar já, né? Vamos lá, o negócio é o seguinte, eu voltei aqui para falar alguns pontos negativos, outros pontos negativos do trabalho com a sala de aula. Se você é uma pessoa que está pensando em fazer licenciatura, em ser professor, e quer perceber um pouco mais dessa realidade do ensino, como que é ser professor no Brasil, quais são os pontos negativos? Eu percebo que muita gente fala muito da parte boa, interessante, legal, que tem também, tem vídeo no canal que eu falo sobre isso, vários, inclusive o meu canal, é para falar sobre educação. De maneira geral, né? Tem outros tópicos também que eu abordo, mas eu falo muito sobre estudo, educação e afins. Mas poucas pessoas abrem o coração para falar da parte negativa, a parte que cansa, que é difícil de lidar. Então esse vídeo aqui é a parte 2, vou trazer novos tópicos, outros 2 tópicos, inclusive, assim como no outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Assiste depois que acabar esse aqui, não tem uma ordem assim, um sequencial não, você pode ver depois. Tudo tranquilo. Então é isso, tá, gente? Desculpa pelo cenário um pouco improvisado aqui, mas é o que tem pra hoje, tá? Tentei fazer o meu melhor. Então bora lá para o primeiro tópico que eu separei para falar com vocês, que é a limitação de recursos. Você vai enfrentar no dia a dia na sala de aula dificuldade para executar uma aula. Aquilo que a gente percebe, que a gente tem contato durante a formação na licenciatura, debates teóricos, autores, pensadores da educação, que são essenciais e fundamentais no nosso processo de formação, muitas vezes, quando a gente vai para a prática, a gente percebe a dificuldade de aplicar tudo aquilo que a gente lê e que a gente vê como interessante, assim, como um fôlego para a educação no Brasil. Isso porque a gente não vai ter recursos mínimos em muitas escolas. Não estou falando que é uma realidade generalizada, mas na maioria delas, porque estamos falando de Brasil. Então, por exemplo, limitação que vai desde você não ter slide nas salas de aulas para apresentar uma aula interessante, uma aula diferente, para passar uma imagem, para ilustrar alguma coisa, para passar um filme para os alunos. Muitas escolas, o que acontece é que tem uma sala de aula, né, que tem projetor e afins, mas aí aquela disputa dos professores tem que agendar com antecedência para conseguir fazer alguma coisa diferente. Mas isso dificulta o seu trabalho no dia a dia, ali no cotidiano, porque te coloca para pensar em outras formas de tornar uma aula mais interessante, de tornar uma aula mais dinâmica, de engajar os alunos de alguma forma. E claro, a gente não tem que ficar preso apenas a recursos como um slide, por exemplo, mas são elementos que favorecem o nosso trabalho no cotidiano e principalmente algumas aulas que são mais complexas, ou que você quer dar um tom diferencial para chamar a atenção dos alunos e tudo mais. Então, eu tô dando aqui alguns exemplos, tá, gente? Eu peguei aqui principalmente o exemplo do slide, mas pensar, por exemplo, o calor. Como é que você dá aula no calor? Porque muitas escolas não têm ar-condicionado. Inclusive, essa é a realidade da maioria das escolas públicas do Brasil. Então, se você é uma pessoa concursada, provavelmente, assim, ou reda e afins, você vai enfrentar essa realidade. Quando eu estagiei, por exemplo, na faculdade, né, eu estagiei no ensino médio na escola pública de Salvador e foi no verão, inclusive. Calor terrível de pingar, de estar dando aula, você tá aqui pingando, se abanando para tentar ver se ameniza esse cenário, assim, de tão ruim que é. E a gente tá vivendo um problema seríssimo envolvendo o aquecimento global. Cada ano que passa, o inferno tá mais presente em nossas vidas, no sentido de quintura de calor mesmo, né? Assim, tá muito quente de viver. Então, você leva isso, assim, como uma extensão. A sala de aula também é um espaço da sociedade em que você vai enfrentar também o calor. E eu dei o exemplo aqui do ar-condicionado, mas muitas também não têm ventilador. Se tem, é quebrado, não funciona e tudo mais. Então, assim, né, dificuldades que você vai ter que lidar, faz parte do ofício. Não é impossível, tá, gente? Claro que é possível, existem formas de você lidar
com tudo isso, mas dificulta o nosso trabalho e por isso que eu coloquei aqui como um ponto negativo. Então vamos lá agora para o segundo tópico que eu separei para falar com vocês. Segundo e último tópico, tá, gente? Mas antes, eu só queria falar uma coisa aqui rapidinho. Esse vídeo aqui não tem como objetivo desestimular vocês ao trabalho com a educação. Eu falei isso também no outro vídeo que eu gravei, a parte 1. Não é para fazer com que vocês desistam da docência. Ah, não quero então mais ser professor, não tem mais sentido para mim. É só mesmo para estimular a reflexão e para falar da realidade de alguém que vive isso. Tá? Que é professor, que sabe como é o cotidiano, que tem muita coisa para contar a nível de experiência mesmo. Claro que as experiências são muito particulares também, tem diferenças entre elas, não somos todos iguais. Quando a gente fala de Brasil também, que é um país de nível continental, a gente também fala de diferentes realidades, pensando no cenário educacional, apesar de algumas semelhanças. Então, enfim, só ficar ligado nisso para não cair no lugar também de muito pessimismo, porque nem só disso vive a sala de aula e nem só disso vive a profissão do professor. Mas bora lá então pro tópico 2, que pra mim é muito sensível, né? Acho que mais que o outro até, que é sala de aula e redes sociais e celular, né? A gente vive numa era agora tecnológica, em que muitos alunos têm contato com o celular, levam seus celulares para a sala de aula. E assim, eu confesso que isso para mim foi um choque mais, porque quando eu era aluno, eu não passava por isso, né? Eu fui aluno ali até 2016, no ensino médio, quando eu acabei meu ensino médio, e eu não tinha celular, né? Eu tinha celular há pouco tempo, mas ainda, por exemplo, não tinha internet tão facilitada assim. Muitos colegas meus também não tinham celulares, então eu percebia que não era um ponto tão forte como tem se tornado cada vez mais. Eu, como professor, já tive alguns embates com os alunos ou momentos de crise em que eu parava e pensava o que fazer. Eu conversava com outros professores e a gente pensava o que fazer, porque são alunos que muitos deles estão viciados em celular. Acho que essa é uma realidade. Não tem limite, não tem controle, ainda não existe uma lei ou uma regra, uma política assim, escolar em que a gente de alguma forma limita esse uso dos celulares em sala de aula. Eu não estou falando que tem que ter alguma coisa para limitar, apesar que eu acho que talvez sim, porque eu também sei a importância que é o uso das redes sociais e da tecnologia no cotidiano da sala de aula. Eu não estou aqui pregando um discurso tradicionalista da educação, de ter que voltar a ser como era, não é isso. Mas é pensar que tem momentos que é difícil de você enfrentar isso, assim. Eu já tive, por exemplo, vou falar pra vocês uma coisa que eu já passei em sala, foi com o ensino médio até. Teve uma vez que eu entrei pra dar aula, e aí tava todo mundo jogando o mesmo jogo. Era tipo assim, 20 alunos em sala, e todos estavam jogando o mesmo jogo, que era tipo forca online, era uma coisa meio assim. E aí eu cheguei na sala, falei com eles, assim, eles estavam meio que focados jogando, fui pro quadro e coloquei o assunto. Eu lembro que era a Primeira Guerra Mundial, um assunto super interessante, que os alunos, né, de maneira geral, costumam gostar, engajar, porque é Guerra Mundial, século XX e tal. E tava empolgado para dar aquela aula, e os alunos estavam nem aí pra mim, assim, estavam todos no celular. E eu fui, coloquei no quadro, aí eu parei assim e falei, e aí, pessoal, vamos pra aula? Ah, professor, peraí, um minutinho aqui, não sei o que, não sei o que. Aí continuaram. E eu com minha cara de palhaço, assim, ninguém olhando pra mim. Eu comecei a ficar tenso, preocupado, porque eu tenho uma aula a dar. E você começa também a ser afetado, até de maneira... A sua autoestima cai. É um pouco disso, assim, porque você tá ali, você fez o plano de aula, você criou uma expectativa pra chegar lá, a galera não tá ligando pra você porque tá jogando no celular. É meio bizarro, assim. Enfim, no desenrolar, eu fui falar com a coordenação pedagógica. Os alunos não cederam o celular, assim, me pediram mais tempo. E no fim eu passei uma atividade valendo 5 pontos. Elaborei na hora 5 questões super complexas para serem entregues em uma semana. E dei um textão para eles, assim, falando que o que eles estavam fazendo comigo era desrespeitoso. E eu falo isso porque vocês podem pensar, ah, Robert, é porque então você não teve manejo, não teve traquejo. Eu tentei o que eu pude. E o que é mais desesperador, né, pensar, é que isso também acontecia com outros professores. Então isso mostra que é um pouco da realidade, assim, do ambiente escolar, e que o celular e o uso tecnológico em sala de aula tem sido um ponto a ser pensado e algo que tem mais atrapalhado, na maioria das vezes, do que ajudado. E você vai ter que enfrentar isso. Então, como que você coloca limite? Como que você mostra para o aluno que tem que existir ali um certo cuidado no uso das tecnologias, que isso pode ser favorável, mas também pode te atrapalhar? Como que você estimula os alunos a deixarem o celular, né? Pensar uma aula mais dinâmica, ao mesmo tempo que você
tem um embate da limitação dos recursos, como eu falei anteriormente, e a gente tem disputa ali com a tecnologia, basicamente. Se você abre o YouTube, você vê a aula mais dinâmica, mais interessante, com efeitos especiais, com várias imagens, pensando aqui uma videoaula de algum assunto escolar. Então, a gente disputa com jogos, a gente disputa com youtubers, que é o que eu faço aqui, inclusive, né? Eu sou youtuber, mas eu não fico dando aula de história, por exemplo, aqui no meu canal. Mas o foco aqui não é esse, que acho que esse debate também abre para um outro lugar, que é pensar outras coisas, né? Tipo, professores no ambiente virtual, em plataformas, redes sociais e afins, que eu nem sou muito crítico a isso, mas estou falando que é uma realidade. A gente tem um negocinho que é o celular, que é muito estimulante, que é muito viciante, e em contraponto a gente tem a realidade, que é muito bruta, que é real. Como que a gente se coloca, então, no espaço da sala de aula e torna minimamente atraente, né, para que os alunos queiram te ouvir e escolham estar presente naquele espaço da realidade da sala de aula, com suas limitações, mas com seus prazeres também. Então, não sei se eu me fiz claro aqui muito nesse tópico, eu fui desabafando, falando exemplos da minha vida, coisas que eu já passei. Já passei outras coisas também, situações envolvendo celulares e afins. Esse é um ponto, tá, pessoal? Um ponto que eu considero negativo, um ponto que eu considero que dificulta também o nosso cotidiano como professor em sala, mas é uma realidade que está dada. E se está dado, tem que ser pensado, tem que ser criado estratégias e coletivamente, tá, para entender como que a gente lida com isso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, antes de ir embora, não esquece de deixar um like. Comenta aqui também a sua percepção, a sua visão. Se você concorda comigo, discorda, ou até que ponto você concorda ou não. Eu vou adorar ler e trocar com você aqui mais nos comentários. Vai ser um prazer. Agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Gostaram do meu cabelo? Se não tiver o que comentar, comenta do meu cabelo, do meu visual. Só fala bem, tá? Não fala mal não, senão eu vou ficar triste, que eu sou canceriano. Beijo.